aleluia, missionária Alessandra. Esse ano eu quebrei um tabu, sabe? Esse ano eu botei um homem para abrir a festividade. E todo mundo fica assim, mas missionária, esse ano eu mudei o negócio e foi benção, viu? E você, aleluia, que entrou Paulo e vou. Eu ontem eu vou dizer, eu apanhei. Porque não adianta você dizer, foi para fulano, foi para mim, apanhei. E eu amo ser corrigida dentro da palavra, viu? Aleluia, se você não gosta de ser corrigida dentro da palavra, eu só tenho uma coisa para te dizer, eu só lamento. Porque se a palavra não te libertar, irmão, aleluia, não vai ser amigo, não vai ser ninguém. Aleluia, não vai ser você mandando aquele negocinho, deixa eu até exaltar aqui o negócio da igreja. Sabe o negócio que ele manda agora no Face assim? Tu manda para 5, daqui a 5 minutos vem a vitória. Tu manda para 10. Se você tivesse noção desse negócio, é uma corrente diabólica que eles usam o nome do Senhor para se infiltrar entre a gente e ali vem coisas subliminares. Não mande, não caia nessa. Aleluia, de ficar mandando essas mensagenzinhas. Daqui, você manda até para mim. Você vê o diabo é tão astuto que ele já diz logo até que você tem que devolver. Então não mande, não faça isso, tá bom, irmão? Eu não estou corrigindo ninguém, só estou te alertando. Depois do negócio que eu vi que veio de fora dos Estados Unidos, pessoas entendidas, estudiosas, falaram que são correntes malignas, que é atribuída por pessoas satanistas, eles jejuam e tudo para poder fazer isso. Aí você fica engambelado, porque está usando o nome do Senhor e você acaba passando para as outras pessoas e acaba entrando uma maldição dentro da sua casa sem você perceber. Aleluia, vamos orar, vamos clamar pela nossa missionária que nos dê essa honra de estar aqui nessa noite. Aleluia, esse relógio está adiantado, viu? Não é por aí não, ele está meio doido da cabeça, mas é assim mesmo. O pastor já volta assim que a pouco, não se atrasar, sempre chegar adiantado, viu? Aleluia, soberano Deus e eterno Pai, Pai amado e querido, mais uma vez na tua presença, estamos cansados, mas o Senhor Deus que dá força, o Senhor que nos renova. Nessa hora eu te apresento a tua filha, meu Senhor da glória, que veio de bom coração, meu Pai, ministrar a palavra. Olha, Deus, que tu usa ela, meu Senhor da glória, como um canal. Olha, meu Senhor, ela vai destrinchar esse mistério para saber que tipo de cristão nós somos, se somos fofoqueiros ou somos gelosa. Senhor, usa ela, meu Senhor, e da mesma forma, Senhor da glória, tu abre os lábios dela e ela vem ministrar. Meu Deus, que tu vai lá na casa dela e tu vai tirando todo esse embaraço e já vai mudando o cativeiro, porque há uma algo ali dentro que ele manarasse, que o Senhor precisa botar na calabaraçai. Só tu sabe, a Deus, que ela passou por essas portas. Ela vai ministrar e ela diz: Senhor, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Assim eu já te peço, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja da linda salva de palmas. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus amados irmãos. Glória a Deus. Pelo amor de Deus, Pai do Senhor, meus amados irmãos. Amém. Quero adorar a Deus, irmãos, por estar aqui nessa casa. Se tem uma obra da restauração que eu tenho prazer de entrar é por essas portas. Glória a Deus. Irmãos, eu sempre falo isso, né? Obra da restauração Rocinha e obra da restauração agora, né? Lá na colônia, são lugares que nós gostamos de entrar, somos bem recebidos e tenho prazer em estar, estou entre amigos, irmãos, missionária Francisca, pastor Robson, amo de paixão, meu amigo Luiz, gosto muito, bem, irmãos, os demais irmãos que aqui estão, feliz em ver a missionária Beth e a missionária Daiane, que já nos vimos tem muito tempo, bem, irmãos, e a honra é para mim, bem, irmãos, estar ministrando nesse lugar, né? Honrado ficou eu de estar aqui com tantos pregadores que eu sei que a igreja, bem, irmãos, conhece. E eu fico grata por estar aqui, uma covardia muito grande, né, irmãos? Pregou aqui sexta Daniel, né? Quinta, pregou quinta, né? E ontem veio a Alessandra, muita covardia, né, irmãos? E me botar hoje, né? Mas tudo bem, né, Beth? Louvamos ao Senhor, né? Eu falei: Jesus amado, tudo que tem fôlego, louva o Senhor, né, irmãos? E eu tenho aprendido que você não precisa pregar muito, não, irmãos. Você precisa falar aquilo que Deus manda você falar. Bem, e eu tenho aprendido algo. Quando alguém bate nas minhas costas e diz: você prega muito,
Eu digo para ele, eu não falo nada. Eu falo que Jesus salva, cura e liberta e leva para o céu. Sabe por quê, queridos? Porque eu costumo dizer que a minha parte eu faço, eu leio a Bíblia. Bem, o resto quem faz é o Senhor. Estava falando com o meu amigo Luiz, que sabe aquele tema que você lê e não entra nada na tua cabeça, Débora? Glória a Deus. Sabe aquela história que você lê e nada entra? Aleluia. Você vai ao monte, nada entra. Aleluia. Eu falei pro Luiz ontem, falei, Luiz, nada entrou na minha cabeça. Aleluia. Se você me perguntar o que eu tenho para pregar amanhã na Rocinha, não tem nada. Glória a Deus. Bem, irmãos, tem nada. Costumo dizer, não fique esperando um pregador que quebra tudo, porque quem quebra é Jesus. Mano, não fica procurando um pregador celebridade, porque aqui a estrela também é Jesus. Amém, irmãos? Quem brilha é Ele. A glória é dele, a honra é dele. Eu aprendi que tudo é emprestado. Bem, irmãos? Tudo que Ele me deu é emprestado. Então nós vamos pregar aquilo que o Senhor nos manda falar. Bem? Abra sua Bíblia comigo. Todo mundo aqui me conhece, né, irmão? Se você não me conhece, me chamo Adriana. Congrego na Assembleia de Deus, Ministério aos Pés de Jesus, ali na Praça Seca, no Mato Alto. Estou aqui na direção, na bênção, meu pastor sabe que estamos aqui, nos dá liberdade para ministrar. Hoje tem vigília na minha igreja. Pela misericórdia do Senhor, dirigimos uma vigília. Mas ele falou, pode ir. É a noite toda que você vai ficar lá? Eu falei, não. Aleluia. Ele falou, pode ir. Quando você está lá, a gente segura aqui. Eu falei, glória a Deus. Bem, irmãos, então na hora que chegar, chegamos, porque eu aprendi que você não faz nada, né? Tem pessoas que acham que se ele não chegar, o negócio não vai acontecer. Né, irmãos? Se ele não entrar, o negócio não vai acontecer. Jesus não precisa de mim e nem precisa de você para fazer nada. Ele faz como Ele quer. Obrigado, querido. Bem, abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Coríntios, que é o tema que o Senhor colocou no coração das servas do Senhor. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 1. A partir do seu versículo 10. Glória a Jesus, aleluia. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 1. Ou se você preferir, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 10, epígrafe do versículo diz: as dissensões na igreja de Coríntios. Diz assim, você achou? Por gentileza, olha quem está do teu lado, vê se tem Bíblia, compartilha com ele. Não precisa compartilhar agora aqui ao vivo, pastor Adriana pregando na minha igreja. Não precisa postar isso no Facebook. Pega o teu telefone, tira ele, esquece ele, amém, irmãos? Não precisa fazer nada disso, bem? Diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não seja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cleon que há contenda entre vós. Bem, vamos ler de novo o versículo 11. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cleon que há contenda entre vós. Põe tua Bíblia no teu assento. É para você liberar a melhor salva de palmas para Jesus. Aleluia. Vai dar uma ordem para Pedro. Ele vai dizer: Pedro, se tu me ama, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Se tu me ama, Pedro, faz a minha obra, Pedro. Se tu me ama, Pedro, anda no meu caminho com o Senhor.
noite está te mandando ficar em Jerusalém. Não sai de Jerusalém. Não retorne para onde você quer retornar. O que Ele tem para fazer contigo em Jerusalém ainda não terminou. Tu pode dar glória. Vai dizer o texto que os discípulos estão reunidos. E a Bíblia vai dizer que estão reunidos no mesmo lugar. O texto não vai dizer aonde ficam reunidos, mas alguns vão dizer que é na sinagoga, alguns vão dizer que é na casa, aleluia, de alguém. Mas o texto vai dizer que estão todos reunidos. E a Bíblia vai dizer que de repente, aleluia, sopra o vento. Eu acho lindo quando eu leio Atos 2, é porque o povo estava reunido. Olhe para cá, e o texto vai dizer que meu irmão Pedro, o presbítero Pedro, estava pregando a palavra. Pedro estava, aleluia, durante 10 dias ministrando uma palavra aos irmãos. Eu não sei o que ele disse, mas eu quero conjecturar que a palavra era essa: Jesus mandou, a gente obedece. Mas enquanto estiverem reunidos, não é para falar, não é para conversar, não é para fofocar, é para ficar reunido num só propósito: oração, 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 oração. Sabe o que é interessante, irmãos? É que tem crente que vem para a igreja, só que ele não vem para a igreja adorar o Senhor. Ele vem para a igreja ver o irmão que ele não vê há muito tempo. Já viu isso? Chega aqui, quanto tempo eu não vejo missionária Francisca? E sento perto da missionária Francisca e fico contando a minha vida, fico falando, tirando a atenção dela do culto, porque eu não tenho atenção e não deixo ela ter atenção. Mas a Bíblia vai dizer que quando o Espírito Santo desceu, aleluia, naquele lugar, todos estavam reunidos num só propósito, numa só ligação, numa só união. Ei, pastor, o que você quer dizer com a gente nessa noite? Aqui não é lugar de fofoca, aqui não é lugar para ver ninguém, aqui é lugar de fazer as coisas do Senhor com zelo. Você que concorda comigo, abre essa boquinha para a glória. Estavam reunidos, e o texto vai dizer que o Espírito Santo de Deus desce sobre 120. Começaram a falar em língua repartida como de fogo. Tu conhece o texto? E a Bíblia vai dizer que ali se começa a maior igreja, ou a igreja que eu acho linda dentro da Bíblia, que é a igreja primitiva. A Bíblia vai dizer que os irmãos estão reunidos. Olha que coisa linda. A Bíblia vai dizer que a união dos irmãos era tão linda, irmãos, que lá não tinha fofoca no meio deles, porque lá ninguém falava da vida de ninguém, porque eles não tinham tempo. A igreja primitiva, um se preocupava com o outro, Bete, até no repartir do pão. Olha que coisa linda. Na igreja primitiva ninguém ficava sem casa, porque quando meu irmão não tinha, eu repartia para ele. Na igreja primitiva, meu irmão, ninguém se preocupava com as demais coisas, porque estavam preocupados com o reino de Deus. A igreja cresce, mas o texto vai dizer que conforme a igreja cresce, a perseguição cresce. Porque nós estamos aqui falando do comando do Nero, e a gente sabe que Nero foi, aleluia, o pior governador que já existiu, aleluia, dentro da igreja primitiva. Nero, quando ele assume o seu comando, olha para cá, ele quer fazer uma reforma, aleluia. A Bíblia vai dizer que ele manda queimar tudo, ele queima tudo, manda queimar todas as cidades, e durante 6 dias tudo vai queimar. Mas aleluia, quando olhamos a história, nós vamos entender que 3 cidades não foram queimadas, porque 3 cidades, 100% delas eram crentes. Aleluia, não sei se você está entendendo. 3 cidades não
E ele viu que aqueles crentes não foram mortos, aquela cidade não pegou fogo. Ele crucificou todos os crentes. Ei, pastor, é verdade, é. Ele crucificou, disse que faltou madeira para crucificar tanto crente. Mas enquanto aqueles crentes estavam na cruz, eles reluziam. Vai dizer que os crentes na cruz eram como luminária, iluminando aquela cidade. Ei, pastor, traduz pra gente. Eu quero te dizer esta noite, mulher de Deus, em nome de Deus, enquanto tu tiver zelo, você vai ser luz em meio às trevas. A igreja cresce, Pedro está no comando, e o texto vai dizer que o martírio começa agora. Os cristãos começam a ser perseguidos. O texto vai dizer que os cristãos começam a ser mortos. A Bíblia vai dizer que era mais ou menos assim. Alguns eram pegos, crucificados de cabeça para baixo. Essa era a perseguição. Alguns eram presos, aleluia, botados aos pés das feras para ser comidos. Outros eram pegos e a sua pele era arrancada em carne viva. Outros eram mortos à espada. Outros eram amarrados, aleluia, dentro de um saco e botar jogado com uma pedra dentro do rio para morrer afogado. Mas eu acho lindo para você, crente, que não quer mais profetizar, que não quer mais dar lugar na igreja, que quer largar tudo, porque o irmão está falando de você, porque o teu nome está na boca da igreja. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: se não estão falando de você, se não estão fofocando de você, é porque tu não está dando trabalho pro diabo. Já viu? Tem crente povo, né? Ah, porque eu não vou ficar mais na igreja, não, porque eu descobri que o irmão está falando de mim. Ah, porque eu não vou mais cantar no grupo, não, porque a irmã fulana se levantou contra mim. Ei, meu irmão, dá uma olhada para esse irmão. Diga: eu aprendi que crente é igual omelete. Fala para ele: é igual omelete. Quanto mais bate, mais ele cresce. Quanto mais bate, mais cresce. Igreja primitiva era assim. Matavam aqui. Antes você morreu em terra, porque ele já morreu. Mas eu preciso continuar pregando a palavra de Deus. Morreu ele aqui em terra, eu tenho que fazer a obra. Morreu ele aqui em terra, eu tenho que proclamar Jesus, porque a obra tem que ser feita com zelo. Chato, birrete, calabara sério. Está entendendo? Você é crente melindroso, que está preocupado com a fofoca, está preocupado com a contenda, vai orar. O texto vai dizer que os cristãos começam a ser mortos. Atos 7, você vai ver que Estevão está ali sendo apedrejado, mas não negando o nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Pedro está sendo apedrejado, Luiz, vai dizer que está ali um varão por nome de Saulo. Saulo está ali observando tudo. Falei para você que eu não estudei para pregar aqui. Falei para você que eu li, mas nem estudei. Vai para cá. Está ali, Mark. Obrigado, Mark. Vai para a minha igreja daqui a pouco, né? Vai pegar. Saulo está ali observando tudo, espero ser morto. E a Bíblia vai dizer que Saulo, ele tinha prazer em fazer isso, porque a gente bem sabe que fariseu não aceitava o cristianismo, fariseu não aceitava a igreja que estava crescendo no nome de Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que Saulo perseguia os cristãos, aleluia, criado aos pés de Gamaliel. Eu estou aqui doutorado em teologias, e a gente sabe que Gamaliel, neto de Liel, um dos maiores tutores daquela época. Saulo era um homem culto, pregava, aleluia, o que acreditava, fazia o que era ensinado. Mas o texto vai dizer, irmãos, que no capítulo 9, Saulo vai sair, aleluia, para encontro dos cristãos, pede carta, aleluia, porque achava que ia matar mais um. Mas o texto vai dizer
aquele que não faz nada, mas também não deixa ninguém fazer. É aquele que não entra em lugar nenhum, mas não deixa ninguém entrar. Aí eu vou falar, Jesus é um crente que acha que está salvo pelo tempo que ele está na igreja. Já viram? É porque eu faço parte dessa igreja há 15 anos. E ele acha que por ele ter tempo de igreja, a igreja é dele. Aí eu vou falar. Ele acha que ele está muito tempo na igreja, ele manda no pastor, ele manda no ministério. Eu vou falar. Calma, se ergue. Porque não pode ser assim não. Tem que ser desse jeito. Porque o pastor perdeu a visão, a missionária perdeu a visão. Não tem que ser assim não, porque eu vou falar, Jesus. Eu entendo porque a minha vida é monte. E quem é que te disse que monte é santidade para mim? Jesus! Meu Senhor! Porque tem vida com Deus. Quem é que você precisa dizer que tem vida com Deus para mostrar que é crente? Aleluia! Eu aprendi que tu não precisa provar nada para ninguém. Tem texto bíblico? Tenho. João capítulo 1. E foi Satanás, juntamente com os anjos, se apresentou diante de Deus. Blá, 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 blá. E o Senhor, o Senhor, não foi o diabo, foi o Senhor. Aprenda isso, foi Deus que disse: observaste tu? É o texto. O meu servo Jó. Porque não há homem como ele na terra, íntegro, sincero, e ainda se desvia do mal. Sabe o que Deus estava dizendo? A vida de Jó é só me adorar. Ele sacrifica de manhã, ele sacrifica de tarde, ele sacrifica de noite, ele se preocupa em não pecar. Aleluia. Jó tem zelo com as coisas minhas. Aprenda uma coisa: para com esse negócio aí, eu vou falar de querer se apresentar, de querer provar o que você não é. Se ele mandou tu entrar no mundo, entra. Mas se ele não mandou, fica onde ele te colocou. Você está entendendo? Tem um montão de crente querendo provar alguma coisa para alguém, irmãos. Porque eu preciso chegar lá na igreja, né? Eu vou falar, Luiz, eu vou falar. Perguntaram assim pra mim, deixa eu falar: você vai pregar lá na Rocinha? Eu falei: vou. Você vai fazer coque? Não. Por quê? Tá. Falei com o Luiz, brinquei com o Luiz ontem. Falei com a mãe dele, falei: ó, amanhã eu vou de crente. Né? Vou de crente. Pastor, tu não é crente? Sou, vou de crente. Né, Mark? Vou de crente, vou fazer um coque. Não é porque eu tô aqui, não é porque tem vigília na igreja daqui a pouco que a gente precisa estar de coque. Porque senão a gente fica toda descabelada. Eu não uso véu, irmãos. Vocês ainda têm um véu para segurar o cabelo, né? Eu não tenho véu. Depois do movimento do varão, meu cabelo fica uma graça, né? Então eu gosto de fazer um coque, botar bastante gel para passar a madrugada toda e sair bem nas fotos, né? E fiz o coque. E quando o Luiz me viu, eu falei para você que eu ia de crente. Porque, irmãos, o que tu veste não prova o teu caráter. O que tu calça não mostra o que você é. Eu vou falar. Olá, se ergue, calabora, xuriega. Quando eu estou bonito por fora, mas por dentro não tem nada.
o Senhor vai dizer a sua dica para ele. Que duro vai ser ele, né? Tentar bater de frente comigo. Duro vai ser ele não fazer aquilo que eu quero. E o texto vai dizer que Paulo entende muito direitinho o que Deus está falando. Porque eu aprendi uma coisa, irmãos. Crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele é entendido. Crente cheio do Espírito Santo de Deus, você não precisa nem falar uma vez, duas, fala uma só. Tem uma setinha verde para ele dizendo: me obedeça, faça o que eu quero, faça o que eu mando, não contenda comigo, eu quero assim, e tem que ser assim. É crente cheio do Espírito Santo de Deus. Nós achamos que presença de Deus é o que nós muitas das vezes sentimos só dentro da igreja. Já viu? Tem crente que só sente Deus dentro da igreja. Tem crente que só lê a Bíblia dentro da igreja. Tem crente que só fala em mistério dentro da igreja. Tem crente que só roda dentro da igreja. Ah, eu vou falar. Tem crente que só é conhecido dentro da igreja. Mas onde ele mora? Será? Qual é a tua referência? Tem um crente lá perto da minha casa. E eu estava descendo esses dias para ir do trabalho. E a minha filha estava sentada lá embaixo. E eu olhei para minha filha e falei assim: o que você está fazendo aqui essa hora? Sentada aqui? E a minha filha caçula tem quase 2 metros de altura. E ela falou assim: mãe, eu estou aqui sentada, mãe, não estou fazendo nada. Aí o crente branco falou assim: ela está aqui sentada do lado de um homem de Deus. Os irmãos, os caras que estavam do lado dele olhou e disse: ah, homem de Deus? Olha aí. Homem de Deus! E eu olhei e ri e fui embora do trabalho. O seu caráter não está por fora. O seu caráter vem de dentro para fora. E esse camarada começou a ter caráter. Porque o texto vai dizer que ele vai fazer a obra. Vai começar a fazer viagens missionárias. E o texto vai dizer que ele agora vai chegar em Corinto. E o texto vai dizer que ele vai pregar a palavra. E o texto vai dizer que ele vai ganhar almas para o Senhor. Fica ali durante 1 ano e meio, fazendo a vontade de Deus. Mas quando sai dali, ele deixa uma igreja já firmada. O povo que estava ali, que se converteu ao Senhor Jesus Cristo, que não era qualquer uns, eram judeus, eram gentios, eram ricos, eram pobres, eram escravos, se converteram e começaram a congregar dentro daquela igreja. Ei, irmãos, imagina uma igreja cheia de mistério. Era aquela igreja. Imagina uma igreja onde todo mundo profetizava. Era a igreja de Coríntios. Imagina uma igreja onde todo mundo queria ser melhor do que todo mundo. Era aquela igreja ali. Era uma igreja aparentemente cheia do poder de Deus, mas vai dizer que era uma igreja que começou a se corromper. Porque, irmãos, era uma igreja sem palavra. Pô, pastora, você vem aqui para falar isso? É o texto. Quando a gente começou a se corromper, porque começou a olhar para aquilo que o homem estava falando. Começou a se corromper porque começou a observar os grupinhos que se formavam dentro da igreja. Aqui não tem, nem na minha igreja. Os grupinhos começaram a se formar e a divisão começou a entrar. Porque começou a se levantar um grupinho ali dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefo, de Pedro, e eu sou de Cristo. Quando a panela começa a entrar dentro da igreja, o negócio fica sério.
Porque no culto que ela dirige não é bom. Desculpa, eu nunca vi no seu culto. Eu vou no culto da missionária Francisca. Porque no culto da missionária Francisca o fogo cai. Já viu? Aí fica aquela dissensão dentro da igreja. Crente, no grupinho, num domingo tem um grupo. Na sexta tem outro. Na quarta tem outro. Porque a divisão começou dentro da igreja. E quando começa a divisão, começa a fofoca. Quando a divisão entra, a contenda vem junto. Porque, irmão, deixamos de adorar a Deus, começamos a reparar o defeito do irmão. Viu como é que é irmão que era do manto está hoje? Viu porque o pastor Adriano só vai me hoje de nós tomar conta da tua vida? Para de falar da vida dos outros. Aprenda, irmão. Para de ficar olhando o defeito do irmão. Tu não é mais santo do que ele. Porque eu sou santa. Eu tu é nada. Jesus diz: onde tu tirar o cisco do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Para de se reunir para falar mal da vida dos outros. Porque, irmãos, enquanto tu está falando mal da vida do irmão, o irmão está prosperando e você não. É por isso que tem crente dentro da igreja que nunca prospera. Aí você pergunta: meu Deus, o irmão nunca vai para frente. Ele ora, ele jejua, ele faz, meu irmão, por quê? Tiago 3. É um pequeno membro, né? Ó. Incendeia toda uma floresta. O povo de Corinto começou a se dividir. Porque começou a olhar e gostar, né? Porque já viu? Eu gosto mais da Débora. Débora é minha amiga. Mas eu não gosto da irmã Maria. Já viu? Eu não vou com a cara dela. Tem assim, né, irmãos? Meu santo não cruza com o da irmã. Né? Se ela estiver no culto, eu não vou. Não vem pro culto, mas vai pra... eu vou falar. Mas vai pra casa da outra desligada, que também não vem pro culto, fala mal da vida dos outros. Vou até dizer assim, ó, hoje eu não vou lá no culto, não vou lá no culto da Marquilete. Por quê? Porque o culto hoje, né, é fraquinho, né? O culto hoje lá na minha igreja é fraco. Então eu vou procurar outro lugar para me encher. Que eu tenho que me encher em outro lugar. Porque o alimento lá da minha igreja já não é mais o mesmo, já viu? Dá uma olhadinha pro teu irmão e diga: o problema não está na igreja. Diga: o problema está em você. Realidade é essa. Tem crente que bota problema em todo mundo, no dirigente, no ministério, na irmã. O problema está em você. E nem tenta mudar de igreja, porque você vai estragar a igreja que você for. Tá entendendo? Para aqui, não vou bater ninguém. Vai devagar. O grupo começa a se levantar. E o povo de Corinto, escuta isso, irmãos. Eles ficam encantados com pregadores famosos que começam a se levantar dentro da igreja. Meu Deus. Pregadores começam a chegar ali com palavras vãs, iludindo o povo, irmãos. Não é diferente hoje. Você está entendendo? A gente quer botar o cartaz no Facebook para poder saber quem é o pregador para mim lá. Hoje o pregador é forte. O pregador que vai pregar lá hoje tem de Deus. O pregador que vai pregar lá hoje fala a verdade. Mas vem cá para mim. O pregador precisa vir pregar
você falar? Deus precisa trazer vaso de fora? Se tem vaso na casa? Ou você só é vaso na igreja que tu visita? Que na igreja do irmão fulano de tal, eu não tenho liberdade para poder dar lugar ao varão. Por que não dá na tua igreja? É porque na minha igreja ninguém me entende. Será por quê, irmãos? Eu aprendi a não fazer gabinete com ovelha de ninguém. Já viu? Chega lá, pastor Arthur, eu preciso fazer um gabinete contigo. Eu preciso, mas na outra igreja, não, né? Deus mandou, eu vim fazer contigo. Porque lá na minha igreja, meu pastor é assim, a mulher dele é assado, as irmãs são assado, mas eu comecei a perceber que o problema não era o pastor, não era a mulher do pastor, era ele. É porque ele, irmão, não queria se consertar dentro da igreja. É aquele tipo de crente, a gente vive muito isso. O meu negócio é com Deus. Eu não tenho trato com o homem. Meu irmão, se tu não obedecer o homem que tu tá vendo, como é que tu vai obedecer a Deus que tu não vê? Meu ministério é próprio. Ué? Samuel me diz que tem que congregar. Você tem que ter uma igreja. Quem é que vai apresentar você para o Senhor? Tu vai chegar lá e vai dizer: Senhor, eu não tenho pastor, porque todos queriam me mandar. Todos não deixaram eu fazer aquilo que... Deus está falando comigo. Aquilo que eu queria fazer. Então meu ministério é solo. Já viu um cantor dizer: eu não canto com ninguém, meu ministério é solo. Porque ele acha que ele canta melhor do que eu sou. Aí vem para a Bíblia. Eu sou igual a Elias. Eu gosto de andar sozinho. Ei, vai pra cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Começa a obedecer. Você está sacrificando demais, obedecendo pouco. Você está olhando muito para o homem e deixando de olhar para o Senhor. Você está fazendo o que o homem manda você fazer. Irmãos, tenha medo quando alguém coloca a mão no teu ombro e diz assim: manda te dizer o Senhor, sai dessa terra porque Deus não tem mais nada contigo aqui, foge disso. Foge! Estava ministrando em Resende esses dias e nós ministramos, nós tínhamos preparado uma mensagem. Deus chegou lá, mudou tudo e começou a falar de profeta, começou a falar de Ezequiel, e a gente está falando e terminamos a mensagem, e o Senhor me usou para a irmã, e era para que a irmã ficasse na igreja que ela estava, que não era para sair, e a irmã saiu dali confusa e falou para outra irmã, falou: manda a outra irmã falar lá, e eu disse: irmãos, mas ela quer sair da igreja dela, porque lá na igreja dela estão matando ela. Eu falei: é mesmo? Ela está morrendo. Eu falei: tá. Porque lá na igreja dela ninguém deixa ela falar. Lá na igreja dela ela não tem liberdade para fazer o que o Espírito Santo manda. E agora ela está vindo para a nossa igreja e a gente está ajudando ela. Eu falei: é mesmo? Mas o pastor dela sabe? Não, pastor, o pastor dela não pode saber. Porque se o pastor dela souber, não vai deixar ela andar com a gente. Eu falei: mas o pastor dela tem que saber que ela está indo para a igreja de vocês. Ele tem que estar consciente que ela está indo para lá. Não é porque lá na nossa igreja ela tem se enchido. Eu falei: é mesmo? Lá na nossa igreja ela está falando aquilo que Deus manda. Eu falei: é na tua igreja e na dela. Porque lá na igreja dela não pode. Eu falei: não pode? Então quem opera na igreja dela não é Deus. Porque onde Deus está, o Espírito Santo de Deus tem liberdade. E se Ele mandou, não tem homem que faça o calar a boca. Eu falo. Começou a fofoca.
questionar. Josafá não se reuniu para fazer fofoca. Josafá não fez nada. A Bíblia diz que Josafá se colocou de pé, aleluia, e foi orar ao Senhor, pedir estratégia ao Senhor, para que Deus desse direção a ele contra os inimigos. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Quando a gente sabe que alguém está se levantando contra a gente não ora, a gente vai procurar alguém para poder procurar a arma humana. Seja zeloso, vai orar. Começou uma contenda lá na igreja. A contenda era, já aconteceu contigo, né? Pastora Adriana, eu falo, irmãos, eu não tenho problema de falar isso. Tem caso com o pastor, porque todo mundo tem caso com o pastor. Pastora Adriana tem um caso com o pastor. Eu falei, a irmã chegou e falou, pastora, eu preciso falar contigo. Eu falei, fale, irmã. Isso está me consumindo. Eu falei, fala, querida, o que está te consumindo? É porque a irmã falou. Eu falei, falou, é mesmo? Tô nem aí. Falou isso? Falou. Eu ri, falei, coisa linda, né? Você não está preocupada? Eu? Você não vai fazer nada? Eu falei, eu fazer alguma coisa? Quem me justifica é o Senhor. Ah, se fosse eu, tava na cara dela. Eu falei, eu? Se fosse eu, saía daqui. Eu falei, eu daqui, eu não saio daqui, ninguém me tira. E vai ter que me engolir. Fiquei na igreja, cantei, preguei, adorei, fiz tudo que tinha que fazer. Ah, meu irmão, quando o negócio veio à tona, pastora Adriana não tinha nada a ver com a história. Pastora Adriana estava muito longe. E aí, pastora, o que você fez, meu irmão? Eu fui orar de Senhor, tu conhece o meu deitar e o meu levantar, tu sabe quem eu sou, deixa falar de mim, Senhor. O Senhor é que me justifica. Pastora, tu pediu Deus para matar. Eu duvido. Glória a Deus. E a irmã está falando mal de mim, eu sou mulher de Deus, e se eu orar, Deus vai fulminar. Quem é você? Quem é você para mandar Deus fulminar alguém, irmãos? Olha a Ana. Todo dia Penina afrontava a Ana, porque jogava na cara de Ana que ela tinha filho e Ana não tinha. Uma vez por ano Penina ia a Siló, se juntava com as outras mulheres para falar de Ana. Enquanto Penina falava de Ana, Ana, zelosa como era, entrava para o templo, dobrava o seu joelho e ia orar. Não queria mal de Penina, não questionava nada. O que Deus está falando para você, mulher zelosa, nesta noite? Não te preocupa com quem está com o teu nome na boca. Não te preocupa com quem acha que a tua família não vai prosperar, que o teu ministério não vai prosperar. Diz que você não é ninguém. Vai orar, mulher zelosa, que Deus vai guerrear as suas guerras. Ele é que guerreia. Vai orar, Josafá. Reúne o povo enquanto a multidão está vindo. O povo está falando que tu não é mais o mesmo, que tu perdeu soldado na guerra que você fez com Acabe. Não tem problema, enquanto o povo está vindo, está falando, você está orando, você está jejuando, você está me adorando, porque tu não vai precisar levantar uma espada. Enquanto tu me adora, eu faço o trabalho para você. Mas eis a pergunta, mulheres: o que nós temos feito para mudar as coisas que têm acontecido dentro da nossa igreja? Temos sido zelosas? Tem sido zeloso? Ou muitas das vezes, irmãos, prestamos o nosso ouvido para fofoca? Já viu? O irmão está falando mal da vida do outro, chega para você e diz: você não sabia? Eu quero te contar. Ninguém te contou não, ainda não. Aí você olha e fala: não quero. Não, eu preciso te falar. Aí,
Irmãos, quem tem autoridade do Espírito Santo de Deus diz na cara: irmão, eu te repreendo em nome de Jesus, vai orar. Eu não quero saber, vai orar. Ah, pastor, não quero saber. Pastor, não quero saber, fala com o pastor. Manda falar com o pastor agora. Não quero saber, fala com o pastor. Não me importa, fala com o pastor. Eu não quero saber de nada, não me cabe, fala com o pastor. Resolve o seu problema. Mas eu preciso, não, você não precisa me contar nada, eu não quero saber. Porque, irmãos, quem conta um ponto, aumenta um ponto. Já viu? A conversa, a fofoca chega assim, né? Aí tu vai lá, bota mais um, o irmão bota mais um, bota mais um, bota mais um, bota mais um. Isso é quando ele não vai pro Facebook. Me sentindo decepcionada com o irmão. Já viu, irmãos? Jesus sabe, Jesus não sabe da tua vida, mas o Facebook sabe de tudo. Aí posta a carinha, né? Me sentindo decepcionado com o irmão. Viu? Me sentindo destruída. Aí entra todos aí os outros crentes ligados. Por quê, irmão? Por quê? Por quê? Por quê, varão de Deus? Por quê? Fala aí. Ah, comenta aí. Aí começa aquele comentário. Aí a varão diz: não, porque ela era na igreja. Aí os crentes comem. Irmão, sai disso. Se descendo pra fofoca, não é de Deus. Não, irmãos, ninguém precisa falar no Facebook, não precisa saber. Ei, irmãos, quer falar? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, pega o meu resto no mar. Para de deixar todo mundo saber da tua vida. Porque fulano é meu amigo, mas o amigo tem sempre um amigo que é mais amigo do que você tem. Né? A Beth é minha amiga, mas a Daiane é mais amiga da Beth do que eu. Ó. Aí ela tem uma amiga que é mais amiga da Beth do que eu. Aí vai passando pra frente. Ó, aí vai passando pra frente. Aí dá oportunidade pra irmã. A irmã sobe no púlpito e conta toda a vida do irmão. É porque Deus me deu uma palavra. Ou senão entrega em mistério. Já viu, irmãos? Ô, irmã, Deus me revelou, hein? Deus me revelou. Aí tem crente dentro da igreja, né? Fica assim: nossa, é muito Deus. É Deus puro, ainda fala assim: é Deus puro e na terra dos viventes. Esse é vaso mesmo, hein? Aí conta toda a história. A irmã disse: a irmã está chorando. Porque já sabia da tua história, já sabia da tua vida. Me lembrei de Jefferson. Fui com o Jefferson numa igreja. Chegou lá, irmão. A irmã pegou o microfone para entregar mistério. Contou tudo que o irmão tinha acabado de contar para ela no gabinete. O irmão saiu do gabinete, o irmão sentou lá. E ela disse assim: Deus me dá algo contigo, varão. O Senhor disse assim, o irmão olhou e falou: mas eu acabei de contar tudo isso para ela. Deus, quando Ele quer falar, Ele não precisa de terceiros. Deus não precisa de fofoqueiro. Deus não precisa de ajuda. Deus, quando usa o vaso, usa para falar aquilo que tu falou quando ninguém viu, quando tu estava no teu segredo com Ele. Para de espalhar a vida dos outros. Para, porque eu tenho que falar, porque eu tenho que destruir ela. Já viu?
Eu tenho que acabar com a pose dela. É muito posuda. Verdade. É muito posuda. Então eu tenho que acabar com a pose dela. Então todo mundo vai saber do poder dela. Já viu, irmãos? Eu estava falando esses dias. E eu disse, irmãos, a irmã estava olhando dizendo, Deus, me revela o oculto e o profundo da vida do irmão. Eu fiquei olhando aquilo, escutando. Me revela, Deus, que eu quero entrar no profundo e no oculto e no escondido. Eu falei, Deus, por que essa mulher quer entrar no oculto e no profundo e no escondido do irmão? Porque se o Senhor entrar no oculto e no profundo e escondido dela, revelar na igreja, vai ficar ruim pra ela. Tá vendo, irmão? Para de querer saber o profundo e o oculto. Se Deus quiser revelar, Ele revela. Para, porque Deus tem que me dizer, porque quer ver? Tem alguma coisa errada acontecendo na igreja. Isso normalmente não se diz em vaso, né? Deus tem que me revelar. Eu tenho que saber, Senhor, tu não vai me deixar enganada. Eu tenho que saber o que está acontecendo no profundo, no oculto na vida da Marquilente. Né, Marquilente? Por quê? Porque eu tenho que saber melhor, mais do que primeiro, do que todo mundo. Não precisa saber de nada. Irmãos, a vida do teu irmão não te interessa. Seja celoso. Quando você souber, vai orar. Porque o irmão caiu, vai orar. Porque o irmão caiu, vai orar. Não passa à frente. Que a gente passa à frente, irmão. Acá o irmão caiu hoje. Amanhã, irmãos, todo mundo está sabendo. Todo mundo comentou. Não conta para ninguém não, mas eu tenho que te contar. Mas você não conta para ninguém não. Só me disse, irmãos. Começou a fofoca. Missionário Francisco, eu tenho que contar para a senhora. Porque olha só, mas eu não tenho nada a ver com isso não. Mas eu preciso contar para a senhora, tá? Porque está acontecendo. E a senhora tem que saber. Tá, mas a irmã fulana falou assim da irmã ciclana. Não, chama a irmã fulana, chama a irmã ciclana, bota dentro do gabinete. Resolve a fofoca aqui agora. O que você tem contra ela? O que ela tem contra você? Resolve aqui, porque reino dividido dentro da casa do Senhor não vai dar certo. Ou você resolve aqui. Como na igreja mais pentecostal, quando vocês estavam assim, divisão, contenda. Disse-me disse. É interessante, irmão, que depois essa raça de crente quer pegar o microfone, irmão. E quando tu não dá glória, quando ele fala, ele até briga contigo. Quer ter oportunidade. Porque não está ajudando, só está espalhando. E a Bíblia vai dizer que a igreja estava assim. E vão avisar a Paulo. Paulo vai receber a carta. Disse, não, está uma bagunça. Tem contenda. O povo lá pula, roda, sapateia. O Paulo pega o microfone, canta, prega. Mas o negócio lá está uma contenda. O negócio lá está sério. Cada um lá tem um grupo. Mas sabe o que Paulo vai dizer? Eu não batizei todo mundo, eu batizei alguns, né? Mas ó, eu quero pregar o Evangelho de Cristo. Eu prego o Evangelho da salvação. Eu quero que vocês aprendam a pregar o Evangelho de Cristo. Porque, irmãos, Jesus nunca falou mal de ninguém. Todas as vezes que Jesus se deparava com alguém que tinha fama ruim, Jesus sempre estava sozinho, né? Jesus se deparou com a mulher samaritana prostituta. Aí, sem discípulos, não deixou os discípulos participar. Porque se os discípulos de repente participassem, ia ter comentários. Jesus dispensou os discípulos e falou com a mulher samaritana sozinho. Você está entendendo? Nem todo mundo que está à tua volta é teu amigo. Verdade. Nem todo mundo que está contigo tem que saber da tua vida.
compartilhado o teu segredo. O teu segredo é para ser compartilhado com o Senhor Jesus Cristo. Seu segredo é para ser compartilhado no joelho. Guarda para você. Não passa adiante, porque vai se passar adiante. Meu Deus, aleluia. E Paulo diz: é bom que não tenha contenda entre vós. Porque, irmãos, igreja saudável é a igreja que vive união. Igreja saudável é a igreja que não julga ninguém. Né, irmão? Porque nós somos assim. Oramos tanto para Deus mandar prostituta. Mas quando a prostituta entra na igreja, começa a fofoca. A irmãzinha começa a fofocar com outra, com medo da prostituta pegar o marido dela. Oramos para o homossexual entrar na igreja. Já viu? Mas quando o camarada entra na igreja, é um problema sério. Porque quem bota ele para fora é a gente mesmo. É real, irmãos. E nós temos que aprender a fechar a nossa boca. Fecha a tua boca. Se o que você vai falar não edifica, fecha a tua boca. Se o que você vai falar não vai levantar o irmão, fecha a tua boca. Se você não pode ajudar, fecha a tua boca. Fecha a sua boca. Fecha. Porque nós estamos perdendo, porque estamos falando demais. Né, irmãos? O ciclo de oração não é mais ciclo de oração. Hoje todo mundo entra para dentro da igreja, ninguém senta. Ou perdão, ninguém dobra o joelho. O povo fica sentado no Facebook, no WhatsApp. O povo fica postando, irmãos. Eu já vejo isso às vezes. Aqui agora, na igreja. Aqui agora, o movimento. Passando o que está acontecendo dentro da igreja para todo mundo. E nós temos que aprender a ser zelosos com a obra de Deus. Sabe por quê? Porque quando a fofoca começa aqui dentro, ela vai lá para fora. E aí a gente não ganha mais ninguém para Jesus. Nossos vizinhos a gente não ganha mais. Porque, irmão, a gente ouve alguém dizer para ser fofoqueiro que nem a fulana de tal. Eu prefiro nem ser crente. Sabe por quê, irmão? Tem crente que não é zeloso, levanta de manhã. Pede a vizinha, grita: ô vizinha! Hein? Tem uma colherzinha de pó? Vou fazer um cafezinho pra gente. Peraí, vou daqui a pouco aí no portal pra gente conversar. Olha, irmão. Leva o café. Senta as duas no portão. Aí vai falar mal do irmão da igreja. É verdade. E você não sabe, irmão? A vizinha mesmo? Ué, mas ele não é aí, você não está sabendo, não? Irmãos, a gente leva lá para fora. Meu Deus, O que é para ficar aqui dentro? A gente leva para o ímpio, e muitas das vezes o ímpio olha e diz: eu vou na igreja de qualquer um, mas na igreja do irmão fulano, o irmão falou assim para a mulher do meu pastor. Agora ele está viadíssimo, a irmã está ataviada. E a mulher do meu pastor falou assim: está tudo bem? Está tudo bem. Está na bênção? Ela disse: estou na bênção. Mudou de igreja? Ela disse: mudei. Achei a igreja perfeita. Aí o pastor ficou curioso, sabendo qual era a igreja perfeita. Achou? Ela disse: achei. Voltei para a igreja católica. Lá ninguém faz fofoca de ninguém. Você tem noção disso? Tem noção que muitas das vezes nós deixamos de ser zelosos e somos fofoqueiros? De vez a gente trazer para dentro, a gente bota para fora. Aprenda que você tem que ser tarde, prudente no ouvir e tardinho no falar. Ouve mais e fala menos. Aprenda com Jesus. Jesus, quando ele não tinha, ele ia orar, irmãos.
existem Marta. Porque Marta é Marta no trabalho, não é Marta na fofoca. Porque Marta, quando foi fazer um trabalho sozinha, viu Maria adorando, ela foi fazer fofoca, sabia? Marta foi lá fazer fofoca com Jesus. Jesus, tu não está vendo que a Maria não vai me ajudar nos afazeres da casa? Aí Jesus diz: ô Marta, tu tá tão afadigada. Maria escolhe uma melhor parte. Escolhe a melhor parte, irmãos. E qual é a melhor parte? Buscar o Senhor. Qual é a melhor parte? Cala a tua boca. Se você não ajuda, não espalha. Se você não pode levantar o irmão, não espalha a vida dele para ninguém. Se você não é bênção, não queira ser maldição. Porque, irmão, Jesus vai cobrar. Jesus vai te pegar. Ele vai te cobrar, ele vai te pegar.